Olá, queridos. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Aqui é o Michel Augusto. Nós estamos aqui no canal do Exposição Bíblica em mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre alguns teóricos da história da pregação, ou seja, alguns autores que escreveram sobre a história da pregação. Tá ok? Eu separei alguns autores que fazem parte da minha jornada acadêmica e vou apresentar um que foi lançado em português, tá ok? Bom, você que está aí, você recebeu esse link, não deixa de se inscrever no nosso canal, tá ok? Dê um like aí e também não se esqueça de ativar o sino, porque esse sino que está aí, ele vai te ajudar, tá ok? A você receber as notificações. Ok? Deixa eu compartilhar aqui o link, tá ok? Com as minhas redes aqui. Enquanto isso, você vai fazendo o mesmo aí, tá? Bem-vindos. Todos vocês sejam muito bem-vindos. Você que não conhece ainda o Projeto Exposição Bíblica, o Projeto Exposição Bíblica é um projeto bem sólido, um projeto que fundou, é a mãe da Faculdade Teológica Reformada de Brasília, do Centro de Pós-Graduação Russo Ched e do EAD da FTRB. E nós temos a Academia do Expositor, que é um projeto específico na área de formação de pregadores. academiadoexpositor.com.br, ok? academiadoexpositor.com.br. Lá você vai ter Thomas Eskol, Russell Shedd, que já faleceu, mas deixou um curso gravado conosco, Gilton Moraes e eu, Michel Augusto, tá ok? Nós temos lá e Hemister Maia também, tá ok? Nós temos 6 disciplinas prontas lá para abençoar o seu ministério, a sua vida pastoral, a sua vida como docente, como pesquisador, ou como pessoa que está interessada em crescer no tema, ok? Bom, vamos lá então? Ok. Bom, nós temos uma grande deficiência na área de teóricos na história da pregação no mundo inteiro. Não são muitos os teóricos que investem na pesquisa na história da pregação, né? Porque é uma pesquisa muito densa, e eu quero citar alguns teóricos aqui, vou dar algumas dicas. Você que já escreveu monografia, que já escreveu artigos para pós-graduação, ou dissertação, ou tese, você sabe que é difícil demais achar referenciais teóricos na área da pregação. Para você que quer se aprofundar também, é algo que você sofre muito com tudo isso, ok? Então, eu quero apresentar alguns referenciais e dizer algumas particularidades acerca desses referenciais, tá ok? Vamos lá então. Vamos começar então com Dargham, tá ok? Charles Dargham. Nós temos esses dois exemplares, tá ok? Que está à venda na amazon.com.br. History of Preaching é o volume que vai do ano 70 a 1572 e o de 1572 a 1900, tá ok? Então vamos lá, olha aqui a History of Preaching do Charles Dargham, tá ok? Bom, essas obras do Dargham, elas são obras densas, que descrevem, elas não são obras que vão descrever a metodologia detalhada da pregação
de cada referencial. É uma obra que são obras que vão entrelaçar a história da igreja com a história de muitos pregadores. Mas ele não teve a pretensão de se aprofundar, de detalhar em toda a trajetória do que ele escreveu, dos referenciais que ele escreveu. Ele não teve o objetivo de trazer a metodologia de cada pregador, mas é uma obra muito indicada para que você entenda os períodos da história da igreja com a história da pregação. Inclusive, ele vai falar sobre vários aspectos da hermenêutica entrelaçada com a pregação, tá? Mas você que tem dúvidas sobre pregação hermenêutica, nós temos um curso que fala sobre isso. Então, na Academia do Expositor, ou então na FTRB, nós tratamos muito sobre essa questão da hermenêutica e pregação, tá ok? Não é uma tarefa fácil fazer essa junção detalhada, tá ok? Então, vamos lá. A History of Preaching, Dargham, volume 1 e volume 2. Você compra na Amazon. Você quer estudar sobre a história da pregação, tá ok? O Blake, ele tem uma história dos pregadores escoceses do século XVI ao século XIX. Essa obra aqui eu consegui comprar em Washington, tá? Mas é uma obra que está disponível na Amazon, seja no e-book ou também no livro físico, ok? É uma obra que vai destacar de forma setorizada, tá ok? A característica de alguns pregadores escoceses. É uma obra muito boa, tá ok? Ela não teve a pretensão de ser uma obra completa, justamente porque ela faz esse recorte na Escócia, ok? Nós temos aqui o clássico The History of Preaching do John Broadus, tá ok? Essa aqui eu ganhei de presente, eu tenho ela em e-book. Esse aqui foi do Gilton Moraes. As outras eu fui comprando, fui fazendo a biblioteca na área, ok? Eu tenho, graças a Deus, a biblioteca na área de pregação está por volta de 220 livros só na área de pregação, mas isso é uma vida que a gente vai construindo, né? A gente vai comprando, vai ganhando, vai carimbando, às vezes a gente acha livro até em sebo, viu? Muito bem. Então tá aqui, History of Preaching do John Broadus, é uma obra mais geral. Ela não vai entrar em detalhes, mas ela vai entrar especificamente na pregação neotestamentária. Vai fazer aqui uma pincelada bem rápida em Moisés, tá? Vai trabalhar a questão do culto sinagogal, mas em breves pinceladas. Essa edição aqui é uma edição de 1889. Esse aqui foi presente. Esse aqui só ganha isso aqui quem é filho, né? O Gilton é um pai para mim. Ok? Nós temos também a History of Preaching, The History of Preaching do Phelps. Ok? Uma obra muito boa também. Ok? Do Phelps. Você encontra também na Amazon. Essas aqui são edições mais antigas. Essa aqui foi o Gilton também que me presenteou. Ok? Essa é uma edição bem antiga, de 1881. Olha só que coisa linda, né? Bom, o Phelps, ele vai seguir essa mesma característica do Brothers, mas ele vai trazer... ele vai entrar mais nas características de cada pregador que ele cita aqui na história da pregação. Então ele vai trabalhar um pouco a questão da metodologia de alguns pregadores. Ok? Bom... nós temos, para eu entrar em outros livros ali, uma enciclopédia da pregação. Essa enciclopédia é muito importante. Por quê? Porque ela vai te ajudar com os verbetes a fazer a complementação dos seus estudos na área de história da pregação. Ok? Então essa aqui eu comprei pela Amazon também, chegou em 5 dias. Essa enciclopédia é indispensável. Ok? Essa sim, nos verbetes que ela se propôs a comentar,
ela foi bem profunda, né? Tem verbetes aqui que vai tratar de modo contundente. É claro que tem alguns verbetes que você vai encontrar em outros livros, né? Como é o caso do O.C. Edwards Jr. Ele escreve aqui nessa obra, mas o que ele escreve aqui, ele escreve no livro dele também. Então é claro que alguns autores, alguns referenciais teóricos, quando eles são convidados para escrever verbetes em dicionários ou enciclopédias, eles já vão tratar o que eles já trataram em alguns dos livros deles, tá ok? Bom, então, eu quero mostrar também alguma coisa que eu tenho em e-book, que a gente vai comprando, né? Eu quero mostrar alguns principais. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Tem o Philip Brooks, ok? Que é muito. Philip Brooks, vou indicar para o lado de cá. Philip Brooks, tá ok? Ele é muito indicado por alguns biógrafos de Calvino, como T.A.T. Parker, tá ok? Que escreveu sobre os oráculos de Deus, então ele indicou Philip Brooks, ok? Bom, nós temos aqui mais. Vamos lá. Vamos lá. Sim, essa obra aqui é muito boa. Ela me ajudou bastante nas minhas pesquisas, desculpa. O Oliphant Old, ok? Ele vai escrever, ele vai fazer uma boa defesa na história da pregação sobre o sermão expositivo. Não sei se está dando para ver daí, tá ok? Deixa eu ver aqui. O Oliphant Old, que são vários volumes, e ele vai destacar, ele vai fazer uma boa defesa acerca da exposição, do método expositivo na história, seja vetero, neotestamentária e na história da igreja, ok? Então, vamos lá. Tem mais aqui que eu quero indicar para vocês. Eu tenho aqui o John Broadus também em e-book, tá ok? Então, se você quiser comprar o John Broadus em e-book, eu estou falando da história da pregação, porque o John Broadus tem um manual de pregação dele, né? Que é um clássico. Deixa eu até pegar ele aqui para vocês. Tem o manual do John Broadus e tem esse aqui. Esse aqui é um manual de homilética do John Broadus, que é um clássico também. Mas eu não já tinha feito a análise dele. Vamos lá então, John Broadus. E tem uma história da pregação muito boa, mas é um livro mais... Ele tem um ar mais crítico, mais historiador, que é o O.C. Edwards Jr., ok? O.C. Edwards Jr. Não sei se está refletindo aí. Deixa eu ver se dá para... Aqui, ó. Ok? O.C. Edwards Jr., ok? Ele é mais crítico, né? Ele vai entrelaçando a história da pregação e não tem tanta preocupação em defender um método. Por exemplo, ele não defende a exposição bíblica como um único método que vai se entrelaçando com outras questões literárias do texto. Ele é bem mais crítico, tá ok? E por fim, eu quero mostrar para vocês esse excelente manual, esses 2 volumes aqui que foram lançados agora pela Thomas Nelson. Editado, um dos editores é o Benjamin Forrest, ok? Tem o volume 1, ok? Dos apóstolos aos revivalistas, e tem o volume 2. O volume 2 ele vai até os dias atuais. Esse livro, ele é muito fantástico. Por quê? Porque ele vai descrevendo a metodologia de cada pregador. Eu fiquei encantado. Eu tive acesso a esse livro quando ele só tinha na versão em inglês, mas em português a gente se dedica mais, né? No inglês a gente lê
mas o português a leitura fica mais apaixonada, porque você tem uma familiaridade maior. Eu leio inglês também, mas quando o livro é traduzido, eu compro o livro e faço questão de reler quando é da minha área. Então eu fico encantado com o trabalho que esses editores fizeram nessas obras, porque eles conseguiram captar a metodologia de cada pregador na história da igreja. Os principais, é claro. Porque, por exemplo, se você pegar o Dargan, ele vai descrever uma imensidão de pregadores na história da igreja. Então, o Edmund Dargan, ele vai escrever uma imensidão de pregadores. Né? Por quê? Porque a preocupação dele é descrever a disciplina em si, o desenvolvimento da disciplina. Já a história da pregação, editada agora, foi publicado pela Thomas Nelson, né? História da pregação, editado pelo Benjamin Forrest, ele tem uma preocupação em escolher, tem vários autores, e ele tem uma preocupação em escolher menos autores e aprofundar mais em cada autor, tá ok? Então é muito interessante isso tudo aí, tá ok? Bom, eu vou ter que rever esse tripé aqui, esse tripé não tá tão bom. Bom, gente, se tiver alguma pergunta no chat aí, tem alguma pergunta no chat? Tá? Vocês podem fazer essas perguntas agora. Eu vou abrir o chat aqui. Vamos lá. Deixa eu esperar um pouco aqui. Jordan aí. Ok. Se tiver alguma pergunta, vocês podem fazer no chat aí. E eu vou descrevendo, vou tratando o que eu posso responder para vocês. Ok? Lógico, nós temos algumas outras obras, mas eu acho que as principais eu trouxe aqui, tá? Como trazer um conteúdo... Vamos lá. O Jordan fez uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui qual foi a pergunta. Eu vou captar aqui a sua pergunta, tá, Jordan? Sabendo que... Ah, tá. Como fazer um conteúdo que fale ao povo sem perder a questão doutrinária de vista? Vamos lá, boa pergunta. Como trazer um conteúdo que fale ao povo sem perder a questão doutrinária de vista? Então, Jordan, nas implicações práticas, tem pregadores, expositores que vão trabalhar as questões das implicações práticas no decorrer do sermão. Né? Tem referenciais que dizem, olha, você precisa até trabalhar as implicações práticas até na introdução, de modo inicial, de modo preliminar. Mas é claro que na conclusão você dá um toque especial. Né? Então, na conclusão, você não pode, o Andreas Kostenberger vai dizer sobre isso, você não pode deixar de considerar o contexto histórico-gramatical que você trabalhou durante o seu sermão, conforme a perícope que você trabalhou, né? E não só o contexto histórico-gramatical e a ideia central da perícope, mas como todo o contexto da teologia bíblica que envolve aquela perícope. Ok? Então, falar ao povo é extrair do próprio texto. Você fez a exegese do texto,
no momento da sua preparação, você desenvolveu com o seu povo no momento da explicação, no momento da aplicação você vai fazer a hermenêutica, tá ok? Você vai aplicar o texto para o contexto do seu ouvinte, né? Então, o cuidado que você tem que ter é com a influência das novas hermenêuticas. E a gente também tem a influência das novas homiléticas, que querem deixar a conclusão para o ouvinte. Eu acredito na questão hermenêutica que envolve a intenção autoral. Então, acredito também que nós não podemos deixar de aplicar o sermão, nunca, porque senão a gente não pregou. Né? Se você não aplicar para os dias atuais, você não pregou. Porque essa é uma questão fundamental. Então, é você saber lidar com o texto, sendo honesto, aplicando ao contexto do ouvinte, tomando muito cuidado para que as narrativas dos ouvintes não se tornem a tônica das suas implicações práticas. Nós estamos envolvidos numa metanarrativa, ou uma cosmovisão cristã, e toda a teologia bíblica do Antigo e do Novo precisa ser considerada a partir da nossa cosmovisão, da nossa narrativa maior, que envolve o ouvinte. Então o ouvinte ele não é o detentor do texto. Embora ele pela graça e mérito de Cristo, ele faça parte dessa comunidade e tem acesso a essa escritura, e ele se envolve como sacerdócio universal do povo de Deus, ele tem condições e deve interpretar. Essa interpretação ela não é isolada, ela precisa levar em consideração a comunidade, ela não pode ser arrogante. Então, o ouvinte, embora a gente o considere como parte do processo comunicativo, nós não entregamos para ele o poder final de diálogo. Ou seja, o ouvinte não pode pegar a sua narrativa e extrair a conclusão que ele quer a partir da sua narrativa. Esse é um perigo. Esse é um perigo. Naturalmente, os ouvintes já são tendenciosos a fazer isso, mesmo se você tiver uma prática de um sermão tradicional. Mas você precisa, como pastor de uma igreja local, bater firme na questão da intenção autoral do texto e o seu valor para os dias atuais. Ok? Isaías Lobão, um abraço. No meu entendimento, o sermão tem que ter aplicação, doutrina e exegese, unidos com alguma dose de criatividade. Sim, a gente tem aí vários referenciais, né, que vão conseguir trabalhar isso, né? Eu acho isso muito, muito, muito interessante, né? Usar a indução no sermão expositivo, por exemplo, é uma arte. Tem bons pregadores que conseguem fazer isso hoje, né? Eu tenho um livro do Ralph Lewis ali, que é a pregação indutiva, inclusive da cultura cristã, e ele vai destacar justamente sobre esses aspectos, né? Então, juntar todos os elementos que compõem o sermão, né? E não esquecer da importância de nenhum deles, colocando o conteúdo, a exposição propriamente dita, como alvo na implicação final. Você vai fazer a ponte, você vai fazer a hermenêutica para os dias atuais, mas sem considerar que a sua metodologia hermenêutica, ela precisa, na minha opinião, na opinião de teólogos com 500 anos de chão aí, né, uma história, a hermenêutica que contempla a intenção autoral do texto. Tá ok? Jordan, uma boa questão é expor essas novas homiléticas? É uma pergunta ou uma afirmação? Não entendi. Bom, Jordan, a nova homilética são teorias, fazem parte de teóricos norte-americanos
um dos grandes precursores, um dos grandes, não digo precursor, mas o que levou, que trouxe fama para a nova homilética é o Fred Craddock, né? Eu acho muito perigoso, porque ele foi influenciado pelas novas hermenêuticas, né? E as novas hermenêuticas, elas teve uma tendência inicial de trabalhar objetivismo e subjetivismo, mas no frigir dos ovos, o subjetivismo ele dominou essa história, né? Então, depois do subjetivismo, o relativismo e, enfim, isso não dá em nada. Na verdade, a transformação, que é o objetivo final da pregação, a transformação conforme a imagem de Cristo, ela pode se comprometer se o pregador deixar a conclusão por ouvinte, ou deixar que o ouvinte construa aquilo que ele quer construir a partir do que foi ouvido, né? Então, é claro que a gente não tem pregadores que façam isso academicamente, né? No Brasil parece que o Ed Renekiewicz que pincela muito nas novas hermenêuticas e nova homilética e transfere isso muito para o púlpito dele, né? Sorrateiramente, muitos não sabem, mas quem estuda sobre isso identifica. Mas é muito difícil fazer isso. A gente tem outros pregadores pragmáticos que nem sabem, às vezes, o que significa nova hermenêutica, nova homilética, que acabam cumprindo esse ofício indiretamente, sem ao menos saber. Sem ao menos saber. Por exemplo, pregadores pragmáticos que usam as próprias narrativas dos ouvintes como ponte final para a aplicação de um sermão. Engraçado, tem pregadores que até leem, fazem uma explicação, que às vezes ele pegou algum manual, ele usou algum manual da biblioteca dele e copiou a explicação. Mas quando ele chega no momento das implicações práticas, ele entra no pragmatismo, né? Ele usa as narrativas dos ouvintes como ponte para aplicar o texto. Então, são casos de pregadores que não estão sabendo o que estão fazendo, eles não são intencionais academicamente em usar as teorias da nova homilética, mas acabam sorrateiramente cumprindo esses ideais sem saberem, ok? Gente, foi um prazer estar com vocês, tá ok? Eu falei aí de referenciais como Dargan, Philip Brooks, eu falei sobre... O que mais que eu falei? Eu falei de muita gente aqui. Calma aí. Brodels. Eu trouxe aqui a novidade, né, que é o lançamento aí da História da Pregação, em 2 volumes, publicado pela Thomas Nelson, editado pelo Benjamin Forrest. Então, na História da Pregação, nós precisamos publicar bastante ainda sobre isso. Mas já temos aí um caminho. Se você não conseguir ter uma biblioteca perto da sua casa que vai te fornecer isso, aos poucos você vai pesquisando, aos poucos você vai comprando isso pela Amazon.com e você tem tudo lá hoje, ok? Gente, um abraço, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, entre no site academiadoexpositor.com.br, faça um dos nossos cursos com Thomas Esco, Hamster Maia, Gilton Moraes e eu, ok? Nós temos lá, e o Russell Shedd também, deixou gravado o curso, o nosso saudoso Russell Shedd. Entre lá na academia e vamos trabalhar. Que Deus abençoe vocês, fique com Deus, tchau, tchau.